Começa agora, Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode Cá, claro que pode! Seja muito bem-vindo a um grande sonho, não só meu, como das minhas grandes amigas, que só pôde se tornar realidade. Por quê? Porque tem pessoas maravilhosas que confiam no nosso trabalho e que, na verdade, se tornam amigos, assim, no decorrer da vida. Estou muito feliz, estou emocionada com esta oportunidade de dividir conhecimento com você, né? Queria agradecer antes de tudo, antes de começar, agradecer ao meu amigo Rafael, que o que ele está fazendo por nós aqui é mais do que... Não, nem irmão faria, eu acho. Não, a Paula faria, mas muito obrigada, Rafa, de coração, Deus o abençoe muito. E agora, com vocês, as minhas grandes amigas da nossa mesa de café para a sua mesa de estudos. Eu convido duas grandes amigas para dividir tanto conhecimento com vocês. Fernanda Davi e Natália Zag. Palmas, produção! Então pode, Cá? Claro que pode. Muito obrigada, meninas, por estarmos juntas na concretização de um sonho, porque sonho que se sonha junto é realidade, sim. Vai ser tudo, tenho certeza, porque quando a gente divide conhecimento, a gente divide aquilo que a gente sabe, isso não tem preço, né? E é isso que nós queremos, dividir muito conhecimento com vocês. Tá bom? Então vamos explicar pro pessoal antes o que é esse pode cá. De onde surgiu essa ideia, né? O que a gente pensou ao criar o Pode Cá? Gente, surgiu assim, numa sexta-feira que não tinha aluno na escola, não foi? Foi. Sexta-feira, que não tinha aluno na escola, conversando no sofá, eu liguei pro Rafael na hora. Mandei mensagem. A ideia inicial, a Nath já tinha falado, né? Vamos aproveitar que a gente trabalha com essas obras literárias, vamos levar esse conhecimento para todo mundo? Só que alguns modelos de aula já tem bastante. E às vezes o aluno já vê tanta aula e a gente pensou, por que não um formato diferente? E não só focado nas obras literárias, mas vários assuntos sobre linguagens, sobre atualidades. E aí, realizamos. E a nossa ideia é sempre assim, vamos democratizar isso daqui. Porque a ideia do bate-papo não é que seja só uma aula, como a Fer disse, mas é que conhecimento é para todo mundo. Então pode vir vovó, tio, tia, seu pai, sua mãe, para você vestibulando com certeza, mas a ideia é fazer de aprendizado uma diversão. E é isso, gente, nós trataremos das principais, das obras, né, da lista da FUVEST, da lista da Unicamp. Claro que vamos falar das diferenças, das diferentes formas de linguagem. Eu vou falar da minha gramática, ela vai falar da literatura dela. Redação, deixa comigo. É isso, bem, pode vir. E só que o que a gente mais gostaria que acontecesse, que não fosse só para você vestibulando, fosse para você, para tua mãe, teu pai, tua tia, tua vizinha, até se segura no seu cachorrinho, né? Para todo mundo. Mesmo porque várias pessoas têm algumas dúvidas sobre a linguagem. Ou a gente pode dar aquela instigada para todo mundo que ele lê as obras. Isso é o mais legal. Porque aumentar as leitores. Lê, pra que ler isso? A obra literária, gente. E as pessoas têm um preconceito com literatura clássica. Literatura brasileira, literatura a gente precisa clássica. desmistificar que é tudo muito difícil de entender. Não com vocabulário muito rebuscado. Nem sempre é assim. Agora eu vou dar uma dica. Então, primeiro, né, para todo mundo... não é só para você vestibulando, é para você mãe, para você pai, para você tutu, que já foi uma vestibulanda, que hoje está na universidade, para você que é um advogado, não sei, para você sentir gosto na leitura, largar um pouquinho aquele trem do celular. Eu, para ficar um pouco longe do celular, o que eu faço? Eu leio. Eu pego um livro e leio, né? Para eu deixar um pouco e você mergulhar nesse mundo lindo que é a nossa linguagem, mergulhar nesse mundo lindo que é a nossa cultura, né? A nossa língua é a nossa grande cultura e ela tem livros maravilhosos. É isso, gente. E a gente quer falar assim, agradecer mais uma vez o pessoal do buffet, sim, do Encanto Gourmet, que trouxe esse pão maravilhoso, esse pão australiano. Mais uma vez ao Rafa, sensacional, ele não vai aparecer. Rafa, você arrasa. A Tutu que tá aparecendo aqui no staff, assim que fala. Nos bastidores. Isso daqui tá um calor que vocês não aguentam. E sempre assim, gente, da nossa mesa de café,
Pra sua mesa de estudos. Muito bem. E ó, a primeira coisa a gente fez um roteirinho, então vamos pegar esse roteirinho. Posso pedir uma coisa? Já curte, comenta, compartilha, aperta o sininho. Se inscreve no canal. E qualquer dúvida que surgir enquanto você assiste, já manda aí no comentário do YouTube ou manda pra gente na nossa página do Insta. A gente pode te responder por lá ou já vira tema de um próximo episódio, quem sabe. Muito legal. As dúvidas vai mandando, porque aí a gente já vai no dia a dia também, né? Sim. A gente já vai conversando Instagram, aqui no Instagram. nos stories. Não precisa necessariamente só no dia do episódio. Pode seguir no Instagram também, né? Sim, Pode no cá, ou Instagram. também nos seguir nas redes sociais, tá tudo aí. Mas ó, compartilha com seus amigos, com a sua avó, com o seu tio, compartilha, tá? E uma coisa, vamos começar então. Por que a FUVEST só pediu mulher? Tô com uma aqui que eu amo. Vai. E a FUVEST foi sensacional, né? Chegou a época dela fazer a mudança de livros, ela faz essa mudança da lista dela, e aí ela veio com uma ideia, então, de trazer as mulheres, né, Fer, para literatura, da literatura para a lista, que é uma maneira de fazer com que as pessoas conheçam essas escritoras. Não são só escritoras brasileiras, mas falantes de língua portuguesa. Isso. Uma coisa que eu, por exemplo, eu não conhecia a Júlia. Eu li esse livro porque uma aluna no passado, a Samantha, falou: Carlinha, leia esse livro. Gente, eu li o livro. Lembra que eu te falei? Eu lembro, foi ano Eu li esse passado. livro. Em menos de um dia eu fiquei encantada com este livro, E com a aí leitura, e eu nem sabia. E eu posso Ela te falar esteve- uma curiosidade? A Júlia já esteve na Unicamp, né? Na Isso. lista da Unicamp. Mas a Júlia, ela é contemporânea do Machado de Assis. Ali os dois, na mesma época, Sim. bolando a Academia Brasileira de Letras. Mas ninguém fala da mulher. Fala do homem, fala do marido dela, que foi condecorado com uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Mas a mulher, a gente sabe que a história dela teve alguns, E tem né, esse percalços. porquê de ser só mulher? Eu Tem acho uma história, que... por exemplo, os livros foram selecionados porque são diferentes épocas. São diferentes épocas. A gente tem do século XIX, a gente tem livros publicados em 2018, então são Então a gente bem vê essa variados. mulher que vai evoluindo, que vai tendo seu poder. E eu né? acredito que, além de a nossa literatura, o nosso ensino de literatura tá muito voltado para os homens, então a gente tem contato com autoras mulheres na escola quando a gente entra em modernismo, né? E aí a gente vê Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, a Lígia, né? A Clarice Lispector, essas ainda são mais conhecidas. Mas se a gente quando eu pegar... fiz colegial, só tinha essas. Então, e não tem mais, E não tem até mais. hoje. Até hoje. Então já estimula para que a escola traga outras mulheres e também para a gente começar a ver como mulheres enxergam e traduzem o mundo. Porque é isso que é interessante. Aqui a gente tem um livro escrito por uma mulher contando a trajetória de mulheres, tudo bem? Mas nem todos. Exatamente. Tem escrito por mulher, Aquele mas... que o canção. Canção para Nina não Menino Grande. tem a trajetória. Sim, apesar de ter a questão das das mulheres envolvidas, mas o a protagonista é trajetória um homem. Então é a Conceição Evaristo falando sobre o que significa ser um homem negro na sociedade. Então é um olhar feminino sobre essa situação. A gente vai ter, por exemplo, a Djaimila Pereira, que é angolana. Eu amo. Ela traz a visão de um, como chama? Capitão de navio negreiro aposentado. Então, depois que ele não pode mais traficar os negros e nem descontar os impulsos violentos em ninguém, ele vai fazer o que da vida? Pra onde ele vai? Como ele vai lidar com as pessoas? Porque todo mundo sabia o que ele fazia. O que da vida, né? O que ele provocava aos outros. Então é um olhar de uma mulher também para esse período da nossa história. Então a gente tem diversas realidades, pontos de vista. Claro que vai ter pontos em comum entre algumas histórias, principalmente porque vários livros falam da trajetória feminina. Então tem né? ponto comum. Tem. Por exemplo, tem ponto a mulher que sofre. A gente vê isso na canção, né? A mulher que sofre abandono, Sim. que é abandonada. A gente vê, por exemplo, A mulher- no caso da Memórias de Marta, a Marta que vai ter uma mudança significativa de posição social por causa da falência Da do marido falência do dela. marido. O marido morre e ela tem que sustentar a filha dela em pleno século XIX. Certo? Se a gente anda mais um pouco, 1930, a gente vai ver da Raquel de Queiroz em Caminho de Pedras. Então, a trajetória da Noemi,
uma mulher que vai encontrar muitas pedras nesse caminho dela, né? Tantas mudanças vão acontecer ali. Então a gente vê esses pontos em comum, né? A trajetória da mulher. De épocas completamente diferentes, E até de Diferentes. localidades, porque Balada de Amor ao Vento fala da mulher moçambicana se preparando para um casamento arranjado, ainda na época de Moçambique colônia. Exato. Então, uma Eu não relação li esse aí. de poligamia, então os homens poderiam ter várias mulheres. Então, como a mulher, principalmente a protagonista, que vai ser a primeira esposa, como ela era preparada para ser o padrão de mulher esperado e também suportar ver outras mulheres aparecendo na vida do marido. E vai falar também da questão da violência doméstica e por aí vai. Então a gente vê também outras culturas, a gente vai conhecer diversas coisas por aqui. Muito legal. Tá vendo? O que eu acho, quando eu fazia faculdade, né? Nossa, década de 90, 97, 96, 97, Aí um professor sempre falava que quando o livro faz você viajar, você mergulhar em vários lugares. Aí eu lembro de um professor falou pra mim, você já foi pra Paris, Carlinha? Não, Paris não. Você já foi pra Madrid, Carlinha? Eu falei, já. Quando você voltou? Eu falei, não, é no livro. Então eu li o livro, eu vi, né, e você viajava. Mas eu falo isso muito em aula para os alunos. Literatura é um desenho da sociedade, de uma época que você não viveu. Como que eu vou saber como era a vida dentro de um cortiço no final do século XIX no Rio de Janeiro? Através da literatura, não de documento. Eu não preciso ir aos livros, os históricos, os documentos. Eu vou através da literatura. É ficção? É ficção. Mas é ficção baseada em realidade. Uma vez eu li que a aula de história, ela funciona como se fosse um jornal das épocas. A literatura é uma foto. Bonito. Vai trazer um monte de detalhes, a vestimenta, as relações. Então é muito mais profundo. E às vezes a gente ouve dos alunos, e eu, até mais nova, também pensava isso. Às vezes a gente vê um professor fazendo uma análise e a gente fala, mentira, que a pessoa quando escreveu pensou tudo isso. Para, você tá inventando isso aí. Só que conforme a gente vai entrando nesse nível... quando ela faz uma cerveja conferência, será que ela pensou em tudo aquilo, gente? Então, todas Nossa, aquelas significações... Nossa Senhora. Mas quando a gente vai se permitindo esse mundo da imaginação, do se colocar na pele desses outros personagens e vai ingressando na literatura, a gente começa a perceber essas analogias. Sim. A gente começa a aprender com a literatura e por aí vai. E até também a questão da maturidade, né? Isso também influencia muito. E sabe uma coisa que eu queria saber de vocês? Por exemplo, quando alguém fala assim, papai e mamãe que tá escutando, que está nos assistindo. Presta atenção, quem é mãe? Mãe, essa não tem problema. Rafael, presta atenção. Fala assim, professora, mas você vai colocar esse livro tão difícil pro meu filho? Assim, desmotiva. Gente, se o seu filho não ler aqui, na escola, Balada de Amor ao Vento, se ele não ler na escola, ele vai ler onde? Ele vai chegar lá e vai comprar a Memória de Marta? Ele vai comprar Dom Casmurro? Não é, gente, uma coisa, não é. Eu falo isso sempre. Nossa. Eu começo lá no 8º ano, que eu falo assim pra eles, como que você chega no ensino médio com a maturidade e a capacidade de ler Machado de Assis? O que a escola faz com você? Ela faz você ir subindo degraus. Exatamente. Então ela começa com livros do Pedro Bandeira, tudo bem? Quem não leu A Droga da Obediência, exatamente, certo? Você vai lendo Pedro Bandeira, você vai lendo algumas adaptações. A escola vai fazendo isso por você. Porque em casa, quando você já adquiriu o gosto pela leitura, você não vai ler um livro clássico. Eu, no meu lazer, eu não pego os livros clássicos pra ler. Eu vou ler romance, eu vou ler história de Segunda Guerra, que me faz chorar. Adoro ler livro que me faz chorar. Eu tenho adoro. Mas aquele cor-de-rosa lá que vocês gostaram, não gostei não. Pode falar. Que cor-de-rosa? Não sei. É assim que acaba. Assim que acaba. Aquela história gostaram, complicada ali. Mas enfim, e aí é só assim que ele vai subindo degraus pra chegar no ensino médio e conseguir ler um clássico. E claro que dentro, né, daquela cartela toda, tem leitura mais fácil, tem leitura mais difícil, né, Fer? Você pode até falar um pouquinho sobre isso aí. Dentro da nova lista aí de 9 mulheres da FUVEST, dentro de poesia, eu acredito que Nebulosas seja um dos mais trabalhosos, porque poesia já é mais trabalhoso, né? Porque a gente não tem o hábito, a gente lê pouca poesia, tem pouco contato. E de prosa, eu acredito que as meninas, por conta de uma linguagem mais psicológica da Lígia, né? Uma análise mais psicológica. E sabe o que eu acho que o nosso
Podcast vai ser sensacional pra você, porque primeiro você assistirá ao nosso pod e depois você vai lá e ler o livro, vai ficar muito Exatamente. Bem mais Tem Sabe que uma- ler, não é pra falar, ai, não vou ler, não. Tem Nós que temos ler. É, uma criar- coisa não substitui a outra. Instigar você, pra você ter essa vontade da leitura. E, gente, deixa eu perguntar uma coisa. O nosso aluno, a Unesp, sempre dá uma usadinha dessa lista, não dá? Ah, ela aproveita, né? Porque Ela a Unesp, aproveita, ela ela não aproveita. tem a lista de livros como a Unicamp e a FUVEST tem, certo? Então, o que ela vai cobrar na parte de literatura na prova dela? O que a escola no ensino médio trabalha, tudo bem? O que é esperado, né, do aluno, de conhecimento dele, então os Dos movimentos períodos literários, o realismo, Machado de Assis, sempre tá lá na prova da Unesp, certo? E o ano passado, o que a gente percebeu na prova da Unesp? Ela reaproveitou o Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles. Leitura obrigatória na FUVEST. O que ela fez? Já que esse meu vestibulando vai prestar FUVEST, provavelmente ele presta Unesp também, deixa eu aproveitar a leitura dele e colocou uma questão lá, a Cecília E o Meirelles. Enem também usa bastante, É, viu? uma O coisa Enem, que eu acho que dá parte pra quando cai perceber, barroco. nesses vestibulares que não tem lista de leitura obrigatória, eles precisam se apropriar de conteúdos que vão ser estudados de qualquer forma. Sim. Então, Machado de Assis, ele é estudado em todas as escolas, então vai ter um texto dele lá. Sim. A Cecília Meirelles, além de estar na lista da FUVEST, ela é estudada Sim. na escola. Então, eles acabam aproveitando obras que provavelmente o aluno tem um conhecimento prévio, mesmo que superficial, mesmo que ele não tenha lido O livro. integralmente É. a obra. Sim, vai ter um poema do Carlos Drummond de Andrade, por Isso, exemplo, vai. mesmo que ele não tenha Lembra lido quando o tinha livro bocagem? todo. Parecia muito bocagem no Enem. Parecia, Né? é. Ô, gente, e aí, será que os homens voltam daqui a alguns anos? Voltam porque não deixaram de ser clássicos, né? Voltam. Eu amo o Machado, eu amo a Capitu, meu sonho é ter olhos de pessoa. Machadinho lindo de Assis, eu falo na sala de Ai, aula, é o meu sonho crush é ter olhos de literário. ressaca. E olha, eles voltam em 2029. 2029. Então, pessoal, vamos lá. Com Dom Casmurro. Com Dom Casmurro. Te amo! Te amo! E, ó, Acho isso que eu já é li ba- umas 5 vezes. E isso, eu também, sabia? Eu amo. Isso é bacana porque até o ano passado Machado estava com Quincas Borba, certo? Lista só de mulheres até 28, 29 os homens começam a voltar e aí volta Machado de novo. Então tem aquelas figuras carimbadas que estão lá em todas Que tem as que provas. ter, né, Tem gente? que ter. Porque Tem como que a ter. gente vai falar de literatura nacional sem falar de Machado de Não. Assis? Não, e outra, né? A gente sendo leitor da nossa língua, a gente tem que ter lido pelo menos uma E obra aí, dos clássicos. eu já Mas vou não lembro. aproveitar. Nem que seja. Mas a Eu acho que maioria. Mas aí eu vou aproveitar. Vou Meu aproveitar. marido só lê o Corinthians e ele só assiste Ó, o Craque Neto. Nossa, o dia inteiro nessa televisão. sabe o que é mais legal? Porque o Machado de Assis voltou a ficar no auge. Voltou Por pro ano quê? passado. Porque uma blogueira lá, estadunidense, Nossa, fez esse um Ah, vídeo gente, não, desafio. lá nos Estados Unidos. Não. Precisou uma mulher estadunidense fazer um desafio, pra quem não sabe, né? Tá caindo aí de paraquedas. Ela fez um desafio de ler uma obra da inicial de cada país. E aí ela chegou no Brasil e ela escolheu Machado de Assis Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Precisou uma mulher dos Estados Unidos ler, falar que o livro é sensacional, sendo que o livro foi escrito Que é uma há mais... explosão de linguagem, né? Sendo É. que ele foi escrito Que é há um mais do- de um século Um atrás. E pra você, não, me pinica a cara. E aí Ó, voltou a ser os mais... os na lista lidos, dos mais mais lidos. É. Ô, É um gente, vamos complexo lá, de vira-latas. Fernanda, vamos lá. Que a gente já tem que terminar, porque o pessoal aí de A gente casa tem que vai... terminar. Já é um domingo, né? Tem a missa pra ir, tomar banho, ao centro, não sei, ao O culto, vamos lá. futebol que tá chegando daqui a Futebol pouco. tá chegando. Fer, e aí? Como que você, professora de redação, Sensa, como que você vai falar pro nosso aluno? Ele faz toda a diferença, um livro, colocar isso no repertório dele da redação. Com toda certeza. O Enem, ele tem um critério específico para isso. Se você não coloca um repertório extra coletânea, a sua competência 2 não passa de 120. Então já é uma obrigatoriedade. Boa E aí você já está se preparando para a FUVEST e lendo essas 9 obras. Um exercício é você já ir pensando, nossa, essa passagem aqui ou essa análise se relaciona com um determinado tema da atualidade, então isso pode aparecer na redação e aí eu utilizo esse livro. Já vai fazendo gancho. E não só as obras. Analisar a vida das autoras, a gente vai fazer isso aqui,
trazer a vida dela como repertório funciona e às vezes o período literário. Às vezes o período tem, vou dar um exemplo genérico aqui, o romantismo, ele tem uma visão idealizada do outro, que o outro vai te completar e tudo mais. Se cai uma redação, por exemplo, sobre relacionamento abusivo, o que faz a gente muitas vezes ser abusivo dentro de uma relação é querer moldar o outro. É fazer uma imagem do outro que não condiz com a realidade. O romantismo fazia isso. Então a gente traz a característica do período para explicar uma coisa atual. Boa. Funciona super também. Então é isso. E, gente, tem um caderno para colocar os seus repertórios. É muito importante. Eu escutei isso das meninas, foram 12 alunos, né, que tiraram nota 1000 na redação do Enem. De 2024, eu tive a oportunidade de conversar com 2 delas e uma delas disse, eu tinha um caderninho de repertório. E eu queria falar uma coisa. Pode falar. Uma frase, meu bordão em sala de aula. Tudo vira repertório. Então uma música que você gosta... Não tem repertório engessado, então. Não, jamais. Entendeu? Pelo amor de Vamos Deus. desmistificar Eu isso brinco aí, também. né? Se o Drummond pudesse, ele levantava do túmulo e tacava pedra na cabeça de muita gente. De uma pedra no Porque, meio do caminho. nossa, é uma coisa muito básica, né? A pedra é um problema, o problema é tal na sociedade. Não, vamos além. Então, a música que você gosta pode ter relação com a sociedade, a série que você assiste, tudo pode virar repertório. Será que é Beleza Fatal? Não. Com certeza! Com certeza, novela, porque todas as manifestações artísticas são registros da sociedade. Sim. E o tema da redação vai estar ligado a isso. Sim, essa busca da beleza, da E, perfeição gente, estética. Perfeição estética, essa busca incessante e que não leva a nada, né? É isso aí. Agora eu gostaria de dar a minha dica de gramática. Pode? Ô, Carla! Ó, eu te chamei. Ó, gente, faz muito tempo, faz vários anos que nós temos o sonho de ter um podcast, né? O verbo fazer, quando indica tempo, ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Sempre, sempre. Então aquele negócio do fazem 10 anos. Pelo amor de Deus. Nossa, jamais. Faz 10 anos, fez 10 anos, faz uns 18 anos que a Fer está ao meu lado, faz uns 7 anos que a Natália está ao meu lado, só que, nós fazemos questão de ter vocês todos os domingos aqui conosco. Vai ser a maior alegria. O verbo fazer na ideia de tempo só existe na terceira do singular. Agora, indicando ação, tem sujeito. E a Natália vai terminar com um poema maravilhoso que tem tudo a ver. E muito obrigada por você estar conosco, né? Foi incrível. Pode? Pergunta pra mim se pode. Pode, tá? Pode. Fale poema. Muito obrigada. Olha, eu trouxe um poema do Sérgio Vaz, que eu e a Fernanda tivemos o prazer de conhecê-lo pessoalmente no ano passado. Paixão. E eu separei um poema aqui dele, que eu acho que tem muito a ver com o propósito do nosso pod, que é Banquete Lírico. Ontem faminto, almocei um livro do Neruda, com molho lírico a Cecília. Bebi toda a poesia do Quintana e de sobremesa Drummond. Delícia. Ainda belisquei uns sonetos do Vinícius enquanto esperava o jantar, Clarice. De nada adiantou, a fome só fez aumentar. E que você tenha fome pela literatura e que você esteja conosco. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Foi ótimo. Até o próximo. Você assistiu Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode cá, claro que pode.